Vários estados brasileiros voltam a apresentar aceleração no número de casos e de óbitos pelo coronavírus. O número de mortos se aproxima dos 170 mil no país. Mesmo assim, o presidente Jair Bolsonaro afirmou ao G20 que agiu de forma correta no combate à Covid no Brasil. Na entrevista central, o médico João Alho fala sobre os casos de Covid na região norte e a má situação sanitária agravada pelo apagão no Amapá. Nossa reportagem mostra a greve dos professores no Paraná, que já vai para o 6º dia. Eu sou Pamela Oliveira e a Central do Brasil está começando. Central do Brasil. O cruel assassinato de João Alberto por seguranças do supermercado Carrefour em Porto Alegre gerou indignação e revolta no país no Dia da Consciência Negra. As manifestações pela efeméride se tornaram protestos contra a violência que atinge o povo negro. No ano passado, 74% das vítimas de violência letal no país eram negras. Carlos Alberto, militante do Levante Popular da Juventude e morador de Porto Alegre, fala sobre a importância da luta antirracista. Embarque imediato. E na sexta-feira passada a gente acompanhou o ato em memória do João Alberto, o Beto, que infelizmente foi assassinado através de pontapés e socos por seguranças do Carrefour, né? Esse episódio ele faz a gente pensar muito enquanto que a gente tem uma grande batalha ainda pela frente, que é lutar contra o racismo estrutural. Apesar do nosso vice-presidente Mourão achar que no Brasil não existe racismo, ele precisa enxergar melhor o povo brasileiro, entender melhor como que se constitui o povo brasileiro, e ele vai entender que sim, no Brasil existe racismo. E é por isso que o povo saiu às ruas na sexta-feira passada, no dia 20 de novembro. Foi por memória, foi por justiça, né, a Alberto e a tantos outros que no Brasil tombam diariamente. No Paraná, professores e servidores da educação estão em greve de fome há 5 dias em defesa de seus empregos. Eles exigem o pagamento de promoções e progressões de carreira, a suspensão da militarização das escolas e são contra a prova presencial para a contratação temporária em meio à pandemia. Mais detalhes na reportagem de Gabriel Oliveira e Nayata Oani. Nacional. Segue há cerca de 5 dias a greve de fome declarada por profissionais da educação em Curitiba, que ocupam atualmente o prédio administrativo da Assembleia Legislativa do Paraná. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná, a iniciativa visa a revogação do processo seletivo simplificado, que estabelece a realização de uma prova presencial no próximo dia 13 de dezembro, para a contratação de novos docentes. Os sindicalistas destacam ainda que a contratação por meio de processo simplificado ocorre há 15 anos e nunca houve a necessidade de uma prova, tampouco pagamento para a realização. Estima-se que 30 mil profissionais entre professores e funcionários podem vir a perder o emprego, como conta Hélio da Silva, da APP Sindicato. Nós estamos defendendo um emprego de quase 30 mil professores, funcionários, que são contratados pelo processo seletivo simplificado. De forma arbitrária, de forma ilegal, sem diálogo. O secretário Renato Fedre e o governador Ratinho Júnior aqui do Paraná querem mudar a forma de contratar professores e professores PSS, ou seja, colocando uma prova com custos aí de aproximadamente 3,5 milhões de reais para o Estado. A medida adotada pelo governador Ratinho Júnior preocupa também os professores no que diz a respeito à crescente dos números da Covid-19 no Paraná, uma vez que a partir da realização presencial pode haver um impacto direto no quadro de mortos, que já passa dos 5 mil no estado, como comenta a professora Daniele Santos. Então a prova não é problema porque a gente quer a prova, sim, mas para concurso público, que investe em carreira, em plano de carreira, investe em remuneração adequada, investe em plano de saúde. E a prova também não seria um problema, desde que a gente não estivesse uma pandemia de um vírus desconhecido. Hoje tem indicação de filme na Parada Cultural. É um longa-metragem brasileiro, vencedor de vários prêmios nacionais. A sugestão é de Robson Hugo Souza.
Parada Cultural. Hoje eu vou trazer uma dica de filme para vocês. Ele se chama A História da Eternidade. Ele é um longa de 2014 do diretor Camilo Cavalcante e ele conta a história de 3 personagens femininas. A Alfonsina, que tem mais ou menos uns 15 anos e sonha em ver o mar e tem o seu tio como seu único amigo. A Querência, que ela é uma senhora no auge dos seus 40 que acabou de viver o luto. E a das Dores, que é uma senhorinha já no fim da vida e que começa a cuidar do neto dela, que tem um passado meio problemático. O filme ele tem um espaço e um tempo só dele, mas que não afasta a gente da realidade que ele retrata. A atuação é incrível, o diretor, a câmera, a produção é maravilhosa, mas tem uma cena que eu acho linda e icônica, que é a do Irandir Santos cantando Fala dos Secos e Molhados. Vale a pena assistir. Ele se encontra na Cinemateca Pernambucana, com uma versão com acessibilidade também, e você pode encontrar lá também o curta de 2003, de mesmo nome e diretor. São quase 170 mil mortos por Covid-19 no país. Nos últimos dias, 10 estados registraram um aumento no número de casos e mortes pela doença. Mesmo assim, estão encalhados mais de 7 milhões de testes comprados pelo Ministério da Saúde, que vencem até março do ano que vem. Vamos saber mais sobre a situação nos trilhos do Brasil. Trilhos do Brasil. 10 estados brasileiros apresentam alta nos registros de mortes pela Covid-19. São eles Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Goiás, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, Amapá e Roraima. Dados que compõem um preocupante cenário de quase 170 mil mortes e mais de 6 milhões de diagnósticos no Brasil. Cleiton de Carvalho, médico de São Paulo, estado que apresenta um aumento de quase 25% de mortes pela doença, relata a preocupação com este crescimento. Especialmente de uma semana para cá, nós voltamos a ter um aumento da média móvel semanal de novos casos e óbitos. Quer dizer, a gente nem passou pela primeira onda ainda e já cada vez mais pressão, inclusive por parte do Executivo Federal, para que se relaxem as medidas sanitárias. Não é o momento adequado. As recomendações da Organização Mundial da Saúde para prevenir a contaminação pelo vírus têm sido negligenciadas por alguns governos estaduais. O médico de comunidade Marcos Bosquiero, de João Pessoa, cidade com a maior taxa de letalidade do vírus no estado da Paraíba, que ultrapassa 1.000 mortes, conta que as medidas adotadas pelo governo de flexibilização e abertura de comércios têm influência direta neste aumento. Isso proporcionou um aumento novamente no número de casos de coronavírus, tanto de infectados quanto do aumento do número de mortes. Com a crise energética do Amapá, os casos de coronavírus subiram 250% no estado. O número de óbitos saltou de 4 para 26 nessas 3 semanas de apagão. Hoje, Jonatas Campos conversa com João Alho, que é reumatologista e atua no combate à Covid no Pará, em Santarém. Ele fala sobre as especificidades da pandemia na região amazônica. Entrevista Central. Entrevistamos hoje o médico João Alho. Ele é reumatologista e clínico geral e, além de trabalhar em sua especialidade, está no combate à Covid-19 no município de Santarém, no estado do Pará. Vamos falar sobre a pandemia e outros assuntos. Doutor, agradecemos sua participação. Doutor, Altamira, Santarém são municípios do Pará com imensas extensões territoriais. Como tem sido o desafio de combater a Covid-19 nesses municípios? Bem, especialmente no começo da pandemia e tudo que isso envolveu, e pelas realidades culturais e, sobretudo, geográficas da região, foi um dos grandes desafios que as autoridades de saúde tiveram, foi justamente na gestão e na logística de transporte, tanto dos insumos para fazer o atendimento mais básico nas comunidades, nas cidades ribeirinhas, como também fazer o contrário, trazer os pacientes para locais de referência de tratamento
de acordo com as suas gravidades. Então, demandou muito transporte aéreo, helicóptero, aeronaves, demandou muito transporte também de equipamentos, como ventiladores mecânicos e sobretudo, também de profissionais. Muitos profissionais tiveram que ter esse deslocamento, né, para dar plantões, para trabalhar, dar assistência em diversas localidades. Então, quando a gente falou do colapso do sistema de saúde, também passou pelo colapso até do nosso sistema de transporte. Isso foi botado bastante à prova. Doutor, você falou uma coisa interessante, porque não é só a extensão territorial, é a maneira de se locomover também que às vezes dificulta. Como seria para a distribuição de uma vacina agora, quando vierem as vacinas a partir de 2021? Também haveria essa dificuldade? Outro desafio que a gente tem aqui, que não é só a distância das cidades, é que você tem um centro urbano de uma cidade à beira do Rio Amazonas, outro grande rio, que ela tem apenas uma parcela da sua população vive naquele centro urbano. Os municípios são enormes, então várias e várias pessoas, a maioria delas, nesses municípios, vivem em comunidades afastadas, nas quais ele tem que pegar um barco, uma lancha, uma rabeta, que a gente chama aqui, até esse centro urbano. Não é mais trazer esse paciente até a nossa cidade, e sim como essa vacina vai chegar até aqui e como vai chegar até ele, até nessas comunidades mais afastadas. Então, tem que passar pelo crivo das autoridades de saúde qual imunizante vai ser mais usado, qual vai ser o mais adequado para cada situação. A gente sabe, né, que tem vários imunizantes, como a vacina da Pfizer, a vacina da Oxford, que vão precisar da refrigeração a menos 70 graus, alta complexidade, né, de armazenamento, enquanto outros, como a Coronavac, se não me engano, da Sinovac, ela não vai precisar de tanta sofisticação assim. Doutor, atualmente, como está a lotação dos hospitais no estado do Pará? Bem, a gente tem que ter cuidado com essa resposta, porque no início da pandemia, isso não é só aqui, né, a gente percebe em todo o Brasil, houve uma luta que, claro, ela tem que ser valorizada pela construção de hospitais de campanha, pela adaptação de leitos, né? Claro, foi uma situação emergente, uma calamidade pública, não havia tempo para você levantar um hospital, coisa do tipo. Então, essas estruturas provisórias foram feitas, né? Inclusive aqui no Pará, a gente teve hospital de campanha em Belém, Santarém, Marabá, em Altamira, em Breves, várias e várias cidades. Há uma crescente de casos, ainda não suficiente para colapsar o sistema de saúde, mas que se a gente não intervir, isso vai ser inexorável. Haverá uma outra onda, de que tamanho não sabemos. Mas, repito, a minha preocupação é essa. É que será que teremos capital político para ter novos hospitais de campanha, para ter cancelamento de cirurgias eletivas, de ambulatórios, para reforçar um novo combate à pandemia? Como o senhor está no estado do norte, o estado do Pará, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a situação do Amapá, se você sabe dela através de seus colegas. É diferente do Pará? O Amapá também enfrenta uma crise energética e o aumento dos casos da Covid-19. O senhor tem informações sobre lá? Aqui na região norte, o Amapá era o único estado que estava acelerado. Não é mera coincidência, sem dúvida nenhuma, uma crise, uma calamidade pública, uma catástrofe pública como aquela, em meio a uma pandemia, é claro que não vai ajudar, é claro que vai piorar. Se você seguir aqui o Rio Amazonas, né, você vai desembocar lá no seu estuário, lá no Amapá, e aí tem uma cidade aqui no Pará que chama Almerim, que ela é próxima de Macapá, bem próxima da fronteira com o Amapá, né? Tem Laranjal do Jari, que já fica no Amapá. Então, alguns pacientes lá que vêm contar, eles estão me contando que tem famílias do Amapá que estão se refugiando em Almerim, porque lá tem energia elétrica. Então, especialmente famílias que têm criança pequena, né? Que, claro, que tem alguma condição financeira para conseguir. Às vezes tem um amigo que mora lá, um familiar, está conseguindo alugar uma casa, alguma coisa do tipo. Então, assim, é a primeira vez que eu vi isso, refugiado por energia elétrica. Eu não sabia que existia isso, cara. Então, é claro que se uma família dessa, se tiver com Covid, eles não podem escolher. Eles não vão escolher, não tem como eles se isolarem. Eles vão para outro lugar para atender demandas básicas da vida deles. Eu termino por aqui, mas para rever os conteúdos, acesse o nosso Instagram, @Programa Central do Brasil. Até amanhã!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.